Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao texto 21. Nesta aula, voltada aí para o 7º ano da nossa querida Escola Evangélica Vicente Costa, a gente vai falar sobre advérbios, certo? Foi o conteúdo, vocês que são, né, os meus alunos presenciais devem lembrar, foi o último conteúdo que a gente viu antes das aulas serem suspensas. E aí, peguem aí o material de vocês, eu vou compartilhar aqui na minha telinha de forma virtual, né, digital. Mas vocês peguem o material e podem abrir na página 49, certo? Então, só relembrando aí para a gente não começar, né, do nada, o que são os advérbios, né? Então, como eu disse para vocês em sala, o 6º e 7º ano eles são mais voltados na questão gramatical para as classes de palavras, né, para a questão das classes gramaticais. E aí, desde o 6º ano, você tem acompanhado comigo os substantivos, que são aquelas palavras que nomeiam os seres que existem no mundo, os adjetivos que caracterizam os substantivos, os artigos que determinam os substantivos, os pronomes que auxiliam os substantivos, ou substituindo-os, ou acompanhando-os, perdão, e os numerais, que também muitas vezes se relacionam aos substantivos, mas que, de forma geral, vão expressar quantidade ou ordem. Né? Então, percebam que essas 5 classes gramaticais vocês viram comigo no 6º ano, mais a interjeição, que é uma classe isolada, e os verbos. Então, faltavam 3, certo? Os advérbios, as preposições e as conjunções. Então, a gente está no meio aí do conteúdo referente aos advérbios, que são aquelas palavras invariáveis. Você deve lembrar que eu falei isso em sala de aula, a gente já passou por essas páginas aqui todinho, eu estou só revisando, por isso que eu estou sendo um pouquinho mais, está sendo um pouquinho mais corrido aqui já no início. São aquelas palavras que invariáveis, certo? Você não vai ter masculino, feminino, singular e plural para os advérbios, que você vai observar que se ligam a verbos, a adjetivos e, às vezes, até mesmo a outros advérbios, certo? Então, o advérbio ele tem essa singularidade. É uma classe de palavra que pode aparecer ligada a outra palavra da mesma classe, né? Então, nós vimos também em sala que, em geral, certo? Isso não é uma regra infalível, mas isso ajuda. Você facilmente identifica um advérbio na frase porque o advérbio ele é aquela palavra que responde a uma dessas perguntas. Vocês lembram? Onde? Quando? Como? Por quê? Com quem? Para quê? Se o quê? Por onde? Por quem? Então, perguntas desse tipo, certo? São respondidas numa frase justamente pelos advérbios. Ou seja, se você encontrar numa frase algum termo que responda a essas perguntas ou a uma dessas perguntas, você vai ter justamente a classe dos advérbios, certo? E aí, a gente viu também que, às vezes, você não vai ter uma única palavra respondendo essas perguntas, certo? Mas você vai ter, às vezes, um termo inteiro, né? Composto de várias palavras respondendo esse tipo de pergunta. Então, vamos analisar aqui os 3 exemplos que a gente já tinha visto em sala, né? Stanley Martin Lieber tinha 95 anos e sua morte foi anunciada nesta segunda, de causa ainda não divulgada. Então, percebe, esse ainda não, percebe que eu tenho aqui um ligado ao outro, né? O não está ligado a divulgada, certo? Divulgada aqui é o particípio do verbo divulgar, assumiu aqui a forma de um adjetivo, portanto, não é um advérbio, certo? Mas o ainda está modificando não, ou seja, ainda não, certo? Por enquanto, não. Então, esse ainda também seria classificado como um advérbio, certo? Você tem aqui, olha, os 2 times já exemplificam bastante o interesse do autor pela ciência, esse já ligado, obviamente, a exemplificar o verbo, e bastante também, portanto, já é bastante funcionando como advérbio, certo? E, no caso do Tocha, né, o personagem, mudou radicalmente o herói. Ele mudou radicalmente o herói. Percebe aí que esse radicalmente, você precisa ter essa perspicácia, de que o radicalmente responde a uma daquelas perguntas, né? Eu poderia colocar aí o radicalmente como resposta para a pergunta como. Então, a frase não é simplesmente, no caso do Tocha, mudou o herói. Tá, ele mudou o herói, mas mudou como? Ele mudou radicalmente. Beleza. Então, nesse caso, você vai ter aí um advérbio, porque também está ligado ao verbo mudar. Ok? Mas, é o que eu queria falar, observa aí, ainda no primeiro exemplo, Stanley Martin Lieber tinha 95 anos e sua morte foi anunciada nesta segunda. Observa que nesta segunda também responde a uma pergunta, certo? Daquelas perguntas que eu listei para vocês. Qual é
a pergunta que eu tenho que fazer para essa frase, que vai me dar como resposta nesta segunda. Ok? E acertou aí se você pensou na pergunta quando, ok? Então, veja, Stanley Martin Libet tinha 95 anos e sua morte foi anunciada. Quando a morte foi anunciada? Foi anunciada nesta segunda. Então, nesta segunda não é uma palavra só. Nesta aí é uma contração, que tem a palavra esta, que é um pronome demonstrativo, e segunda, que é um numeral, mas aqui funciona como substantivo porque está dando nome ao dia da semana. Então, não tem advérbio aí. Mas olha só, essas duas palavras que não são advérbios se juntaram, se uniram, ok? E formaram as duas, um termo que funciona como se fosse. Não é, mas funciona como se fosse. Então, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de locução adverbial. Certo? Quando você tem duas ou mais palavras que não são advérbios e que se juntam no valor de um único advérbio, dando uma ideia, uma circunstância única. Aqui no caso de tempo, certo? Então, uma locução adverbial. Não confundir quando você tiver o caso, como é o caso no mesmo exemplo, de dois advérbios seguidos. Você pensa assim, por que o ainda não é uma locução adverbial, professor? Tá? Porque a locução adverbial, vou repetir, são duas ou mais palavras que não são advérbios, juntas com o valor de uma única circunstância, que no caso, nesta segunda, é tempo. O ainda não, eu não posso chamar o ainda não de locução verbal, por quê? Porque tanto o ainda quanto o não são, por si só, advérbios, certo? O não, ele expressa uma circunstância diferente do ainda. O não é de negação e o ainda é de tempo, certo? Provisoriamente, essa é a ideia. Tá? Então, basicamente foi o que a gente falou sobre advérbios. Vimos também que eles têm um papel importante no que diz respeito ao sentido. A presença ou ausência de um advérbio pode causar algumas modificações de sentido, mas em geral, a maior parte deles, se você retira da frase, elas não sofrem grandes alterações. Você ainda consegue entender a frase sem eles. A gente viu sobre isso. E aí falamos sobre os tipos de advérbios, né? Você tem essa tabelinha aqui, se você não estiver aí com o livro aberto, né, na página 49. Ou se você está assistindo, né, por fora, você pode pausar e se quiser olhar o vídeo, pausar o vídeo se quiser olhar com calma, né? Mas a gente também já falou sobre isso. Só o que eu gostaria de lembrar aqui nessa página é que essa lista aqui não é uma lista exaustiva, tá? Então você tem outros tipos de advérbios que não estão listados aqui, e mesmo dentro de cada tipo desse que está aqui, você pode ter outras palavras também funcionando como advérbios ou locuções adverbiais. Então, a lista ela não esgota as possibilidades. Tá? Então ontem, hoje, amanhã, agora, sempre, atualmente, são os únicos advérbios de tempo que nós temos? Não, certo? Aqui é como exemplo, a lista vai em um sem número, certo? E aí, outra coisa que eu mencionei também é que os advérbios eles podem acumular mais de uma classificação. Né? Então, bora pegar aqui, por exemplo, o termo raramente, que está listado aqui como um advérbio de tempo. Né? Eu vou me esconder aqui, e aí eu vou poder dar um zoom, para você poder olhar com mais, né, propriedade. Então, olha lá, o raramente que aparece aí, né? No advérbio, como uma possibilidade de advérbio de tempo. Raramente é advérbio de tempo? Sim, pode ser. Mas eu também posso dizer raramente, que raramente é um advérbio de frequência, por exemplo. Né? Expressa uma frequência, ou seja, a frequência com que algo acontece, raramente. Tá? Então, observa que a classificação não é uma coisa engessada, você vai verificar pelo contexto, certo? Tá bom? E aí, eu passei essa atividade para vocês em sala, a gente vai tirar um tempo só para corrigir as atividades que já foram passadas. E aí a gente tem aqui o tópico a respeito de mal com L e mal com U, certo? Que nós também tratamos, eu estou revisando aqui com vocês, tá? Para esse vídeo não ficar muito pesado na hora de carregar, e não muito longo também, eu vou fazer o seguinte. Mais uma vez eu vou dar o zoom aqui para ficar ainda melhor. E aí vocês vão ler o texto, certo? Eu não vou ler, vocês vão ler e vão pausar o vídeo, certo? Porque assim eu posso seguir aqui, no tempo real da gravação eu posso seguir, mas vocês vão ler com calma o texto, pausando o vídeo agora, certo? Então vou dar só alguns segundos para você poder pausar. E agora que você já leu nessa parte, depois da pausa que você deu, a gente vai seguindo.
Agora você vai pausar de novo, certo? Beleza. Seguindo então. Segundo o texto que você leu, existem diferenças entre o português brasileiro e o português falado em Portugal, assim como falado em outros países lusófonos. Você já estudou esse fenômeno antes e o chamou de variação linguística. Lembrando que... Deixa eu aparecer de novo aqui. Tá? Lembrando que a gente falou sobre isso em sala de aula, né, de que muitos linguistas não consideram mais a português de Portugal e o português falado aqui no Brasil como variedade de um mesmo idioma, certo? Dada as profundas diferenças que a gente já verifica em todos os campos de gramática, tanto nível fonológico, quanto morfológico, quanto sintático, quanto semântico, né? Até mencionei para vocês o exemplo, né, do canal fechado, né, de que o filme é português, foi feito em Portugal e chega para a gente com legenda. Ora, mas se é o mesmo idioma, se é apenas uma variação do mesmo idioma, para que a legenda, né? Então, a gente falou sobre isso daí, mas bora seguir aqui, porque a ideia desse texto é só uma espécie de introdução para o assunto em si, para o tópico em si, que é mal com L e mal com U. E aí ele fala, uma das diferenças citadas no texto é a pronúncia da palavra mal, com L, que no Brasil é idêntica à pronúncia da palavra mal. Então, raramente você vai encontrar, como é mais comum em Portugal, no território nacional aqui brasileiro, pessoas que ainda falam mal, mal, esse L ainda pronunciado. Não, na maior parte do Brasil, certo? Praticamente todo o Brasil já fala esse mal com L, como se fosse um U aí, como se fosse uma semivogal. Transformou o L aí em som de U com semivogal. Então, mal, mal. Mal com L, mal. Mal com U, mal. Tá? Essa semelhança sonora é chamada de homofonia, tá? A gente já falou sobre isso. Muitas vezes causa confusão na escrita, pois os usuários da língua escrevem mal com L quando deveriam escrever mal com U, né? Ou vice-versa, escrevem mal com U quando deveriam escrever mal com L. Para solucionar esse problema, podemos observar que os termos mal com L e mal com U pertencem a classes gramaticais diferentes, certo? Como eu falei para vocês. O primeiro, mal com L, ele pode ser tanto uma conjunção temporal, quanto um substantivo, quanto um advérbio. Por isso que a gente está estudando ele agora, porque a gente está falando de advérbio. Mas para o nosso nível aqui, a gente não vai falar de conjunção agora, porque a gente não viu essa classe ainda. Vai ser a última classe que vocês vão ver comigo. Então, para a gente não confundir as coisas, a gente só vai focar nessa diferença de advérbio e adjetivo, que é o mal com U. Então, eu não vou nem cobrar na prova o mal com L como substantivo, que é as três classes que ele pode ter: conjunção, substantivo e advérbio. Como assim, professor, com substantivo? Se eu disser assim, por exemplo, o mal da sociedade é o preconceito. O mal, eu coloquei um artigo aí, o mal. Então, nesse caso, eu estou substantivando a palavra mal, certo? Então, nesse caso, é mal com L, tá? Você pode trocar, inclusive, por bem, que é o macete que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Vou ensinar não, né? Eu já ensinei, estou só revisando. Então, o mal com L é advérbio e o mal com U é adjetivo, tá? Então, você vai usar para caracterizar substantivos. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Fui mal atendido na recepção do hotel, tá? Repara aí que atendido é um verbo no particípio, certo? Assumiu aí o papel de adjetivo. Ora, se é um particípio, então uma palavra ligada a ele terá que ser um advérbio. Então, se é um advérbio, eu quero dizer mal, mal com L, porque o mal com L que é o advérbio, tá? Não trate mal quem só quer o seu bem. Veja aí, mal está ligado agora ao verbo tratar, ok? É um verbo. Se está ligado a um verbo, então é advérbio. E se é advérbio, então é mal com L, porque é mal com L que é advérbio. Entenderam? Repara aí que nesse caso do segundo exemplo, o mal, ele responde, ele entra naquele joguinho lá que eu ensinei para vocês de fazer a pergunta, certo? Não trate mal quem só quer o seu bem. Ele responde a qual a pergunta que eu faço para essa frase que vai me dar como resposta mal. Mal com ele, no caso, né? Olha, não trate como? Não trate de que forma, né? Como? Mal. Não trate mal quem só quer o seu bem, tá? Agora olha os exemplos de baixo, os dois últimos. Um mau amigo é pior do que um inimigo, né? Um mau amigo é pior que um inimigo. Amigo aí é um substantivo, não é uma coisa, um ser que existe no mundo, certo? Então, se eu quero associar mal a amigo, então esse mal aí tem que ser com U, porque é um substantivo, amigo é um substantivo, então a palavra que eu uso para caracterizar um substantivo é um adjetivo. E o mal, que é adjetivo, é o mal com U, ok? Meu teste foi muito mal, na verdade. Repara que o mal aí está ligado a teste. Então, meu teste foi muito mal.
teste é substantivo, então mal é um adjetivo, mal com U, que é o mal que você tem que usar como adjetivo. Teste substantivo, mal adjetivo, mal com U, tá? Observe que nas duas primeiras frases, mal foi empregado como um advérbio, de modo para indicar como aconteceram as ações de atender e tratar. Já nas duas últimas frases, foi empregado o adjetivo mal para caracterizar o amigo e o teste, certo? São dois substantivos. Para que você não erre mais a partir de agora, observe o post abaixo feito pelo MEC, que apresenta uma forma bem interessante de verificar qual é a forma adequada da escrita. Eu ensinei isso para vocês em sala de aula também, né? Então, existe uma correspondência que você pode utilizar na dúvida, tá? O ideal é que você não tenha dúvida, que você consiga identificar. Mas caso você tenha, né, nesse tópico específico de gramática, existe algo que pode te ajudar, esse macetezinho, esse bizu, né? Quando você estiver em dúvida, e agora, mal com U ou mal com ele? Pensa, eu quero dizer o contrário do que diz essa frase, tá? Eu digo bom ou digo bem? Ah, eu digo bom. Se eu digo bom, então, para eu dizer o que eu quero dizer, é mal com U. Tá? O O, esse é o mnemônico, né? Para te ajudar a lembrar. O O redondinho embaixo, igual o U. Então, é mal com U. Bom, né? É o oposto a mal. É o que corresponde a mal. Não, mas não é mal, não é bom que eu usaria bem. Ah, então se a frase, o oposto do que você quer dizer é com bem, então, para dizer aquilo que você realmente quer significar, é mal com L. Aí faz aí o processo mnemônico envolvendo, né, a questão do E, do ângulo do E, que é o mesmo ângulo do L, né? Então, mal com o bom, mal com L bem. Então, por exemplo, né? Volta lá para cima. Se você... Ah, fui mal atendido, tem que completar aí com mal. Puxei agora. Será que é mal com L ou mal com U? Tá? Bora pensar. Para dizer o oposto, você diria fui bom atendido ou fui bem atendido? Ah, é bem atendido, se eu quisesse dizer o oposto. Ah, já que aqui caberia bem, então o que cabe aqui é mal com L, porque é o que corresponde. Mal com L, bem. Tá? Não trate mal quem só quer o seu bem. Não trate bem. Ei, se é bem que encaixa, então é mal com L. Tá? Agora, olhando de baixo, como é que você diria? Um bom amigo é pior que um inimigo ou um bem amigo? Bom amigo ou bem amigo? Bom amigo, não é? Ah, já que é bom amigo, o oposto, então o que eu quero significar é mal com U, porque é mal com o que se relaciona com bom, entendeu? Então, esse é o macete que você vai utilizar, tá ok? E aí, bem aqui você tem, vou diminuir aqui de novo, você tem outra atividade, certo? Que a gente vai corrigir em breve, tá? E eu vou deixar aí para vocês realizarem, ok? A tarefa que está aqui na página 55 até a página 57, tá? Estou deixando aí um dever para vocês corrigirem, ou para vocês realizarem, tá? Se não fizeram ainda, façam. São 14 questões, tá? No caderno, tá ok? No caderno de vocês mesmos. E aí o que vai acontecer? O nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, se Deus quiser, ainda nesse final de semana, eu vou corrigir tanto a atividade que começa aqui, né, na questão da página 45, tá? Então vai ser um vídeo só de correções, certo? Desde a página 45 até a página 57. Então, se você está com algum exercício dessas, né, no intervalo dessas páginas aí atrasado, se você não fez ainda, tá? Faça. Se você já fez, aguarde aí o próximo vídeo, que vai ser um vídeo de correção. Da 45 até a página 57. Ó. Tudo isso aqui de página, tá? Que eu estou colocando para vocês. Tá? Nossa, mas é muito. Não, mas se você prestar atenção, algumas eu já mandei você realizar, em sala mesmo. Então, agora, você só vai esperar a correção, tá? O único que eu não tinha passado foi esse daqui, da parada complementar, tá? E aí você vai realizar ele agora, se não tiver feito ainda. E o próximo vídeo eu vou corrigir todas essas atividades, todos esses exercícios, certo? Fazer uma correção comentada com vocês. Para a gente encerrar, a gente vai dar só uma olhada aqui nesse zoom, ok? Que diz para a gente o seguinte: advérbios compõem uma classe de palavras que é considerada invariável. Eu já falei isso para vocês em sala, repeti agora aqui na revisão. Ou seja, não mudam sua forma em gênero, número, grau, pessoa, etc. Embora haja aqui um probleminha, porque há sim a possibilidade de você mexer
no grau de um advérbio, tá? A gente vai depois falar sobre isso mais lá na frente. Considera só o fato de que eles são invariáveis no sentido de gênero e número. Isso aqui é o mais importante, tá? No entanto, na linguagem coloquial, essa variação pode ocorrer, mesmo sendo tida por alguns falantes da língua como um desvio da norma padrão. Quando eu falei aqui em relação à questão de que o advérbio pode sim sofrer uma variação de grau, eu não estou falando de desvio da norma padrão, eu estou falando de algo que a norma padrão prevê, certo? Então, um pequeno deslize aí do nosso material, mas nada muito sério, nada muito grave. Continuando, então, esse é o caso do emprego de meia, né? Como variante de meio. Então, muita gente fala assim, né? Se expressa dessa maneira. A aluna estava meia chateada e por isso chegou meio atrasada. Ah, minha mãe está meia triste hoje, não sei o que tá. A gente ouve isso, né? Então, no exemplo 1, segundo a norma padrão, devemos utilizar meio chateada e meio atrasada, pois trata-se de advérbio de intensidade, tá? Já no exemplo 2, a norma padrão exige o uso de meio com frio, por tratar-se de advérbio, portanto também invariável. Agora, no exemplo 2 ainda, né? Você tem a palavra meias, certo? Que é, nesse caso, um substantivo, aquilo que você coloca nos pés. E no exemplo 3, meia, aqui funcionando como um adjetivo, tá? Quando você diz, por exemplo, meia xícara, tá? Diferente do meia nervosa, porque meia aí já funciona como um advérbio. Para não ficar confuso na sua cabeça, isso, o que eu aconselho vocês a fazer, tá? Quando você puder trocar meio por um pouco, pela expressão um pouco, não é um pouco de, é um pouco apenas. É porque esse meio é advérbio. E se ele é advérbio, ele não vai variar. Se você puder trocar esse meio por metade de um ou metade de uma, então quer dizer que ele é adjetivo, aí você vai poder variar dependendo do substantivo. Professor, não entendi. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Observa aí o exemplo 1, tá? Olha aí. A aluna estava meia chateada. E agora? É meia chateada ou é meio chateado? Puxa, não lembro. Vamos lá, então. Como é que você diria? A aluna estava metade de uma chateada, ou você diz, a aluna estava um pouco chateada? É óbvio que você vai dizer, a aluna estava um pouco, não é? Então, se aqui caberia um pouco, o meio que vai entrar aqui é o meio advérbio. E se advérbio não varia. Então, a aluna estava meio chateada. Ok? De acordo com a norma padrão. Por isso, chegou metade de uma atrasada. É assim que você fala? Ou você diz, chegou um pouco atrasada? Ah, eu falo um pouco atrasada. Então, é meio atrasada. Você não vai mexer, tá? Agora, vai lá para a terceira. Tomou meia xícara... Ih, será que é meia mesmo? Vamos lá. Você diz, tomou um pouco xícara de café? Ou um pouco xícara de chá? Ou você diz, tomou metade de uma xícara de chá? Ah, faz mais sentido dizer metade de uma xícara de chá. Então, nesse caso, você vai usar meia, certo? Porque é adjetivo, vai variar. Meia xícara de chá. Ok? Deu para entender isso daí? Bom, por hoje, por agora, por enquanto é só, ok? Eu espero que vocês tenham achado isso proveitoso, espero que tenha valido a pena dar essa revisada. E eu estou deixando essas atividades todas para vocês realizarem em casa, no material de vocês, a galera do 7º do Vicente Costa, ok? E o próximo vídeo vai ser corrigindo e comentando essa correção até a página 57, desde a 45 até a página 57, ok? Um beijo do Magro, fiquem com Deus, eu te amo vocês. Tchau!